Começa esse vídeo garantindo, conforme diz a lógica, Bolsonaro já é o presidente eleito nas eleições de 2026. Claro que o griteiro irá chegar. Só que eu não estou aqui para bater boca e tentar impor o que eu penso. Tanto que eu peço àqueles que discordam, por favor, entre aqui e mostre aonde eu estou errado, mas por favor, com fatos. Ninguém aguenta mais essa estratégia de calar a oposição, de tentar ganhar no berro, de rotular, ridicularizar, como se atacando o mensageiro minimizasse o teor da mensagem. Tentativas de demonizar, hostilizar. Chega! Eu estou propondo um debate, não um embate, uma troca de provocações. Ah, tu é isso, eu sou isso, mas tu é aquilo. Não. Então, se você discorda, entre aqui e mostre fatos. Eu prometo analisar um por um. E se chegar à conclusão que eu estou errado, darei a mão à palmatória. Então, no que eu me baseio para afirmar que Bolsonaro já é o presidente eleito em 2026? É que o mundo está mudando. O mundo, o planeta como um todo, viveu amordaçado pelo monopólio da informação. Eram poucos que tinham direito a levar os fatos a milhões. Então, o que eles definissem como verdade, assim eles venderiam. E mesmo aquilo que eles dissessem ser mentira, eles mandavam prender, mandavam soltar. Eles criavam heróis e também destruíam vidas, criminalizando prováveis oponentes. Tanto é que é sabido na estratégia da guerra que a principal arma é a informação. Hoje já perde força, porque vivemos uma época da pulverização. Ninguém mais é dono da notícia. As redes sociais, a internet, surgiram para dar ao cidadão comum o direito de ouvir, analisar, questionar, ir a público e colocar o contraponto. A esquerda, que é a grande opositora de Bolsonaro, não percebeu essa mudança e continuou criando narrativas que, para mim, serão mentiras até que me provem o contrário. Então, qual o fenômeno que está acontecendo? O cidadão comum cansou de ouvir bravatas, cansou de conviver com contradições, com a falta de lógica e não ter como reagir. E hoje ele tem. Então, o cidadão, leia-se eleitor, ele quer que a esquerda venha a público, não com esse discurso, com essas acusações, com essas lendas urbanas, não. Que ela chegue e explique. Explicar o quê? Vou dar alguns exemplos. Eles chamam Bolsonaro de fascista. Então eu quero que eles venham a público e expliquem o que consideram fascista e quais as atitudes de Bolsonaro que para eles o coloca como um representante do fascismo. Só isso. Claro, diga para mim, se eu achar que está certo, vou comprar a ideia. Como também chamam de nazista. E dizem que o nazismo é de extrema direita. Aí eu pergunto, será que a esquerda sabe que o nazismo não foi uma criação dos alemães, foi dos tchecos? Que os alemães foram lá e copiaram, literalmente copiaram a ideia. E que na Tchecoslováquia da época, o nazismo foi criado e organizado por socialistas de esquerda. Aí chamam, repito, Bolsonaro de nazista, extrema direita. Mas quem que ataca os judeus? É Bolsonaro? Expliquem para mim essa incoerência. Que nazismo é esse que o Bolsonaro prega, que é a extrema direita, que defende o Estado de Israel?
Expliquem. É isso que a população no geral quer. Explicações. Existem outras questões em aberto. Bom, a economia. O atual presidente assumiu fazendo 1 milhão de promessas. Ele multiplicou ministérios. Ele criou cargos em cima de cargos. Ele inchou a engrenagem de governo, transformando-a em inútil e cara. Ele aumentou ganhos de todos aqueles que poderiam formar opinião em determinados grupos, sendo úteis para ele. Ele encheu a Rede Globo de dinheiro. Ele distribuiu fortunas entre artistas. Ele banca sindicatos, ele banca movimentos criminosos como esse MST. Ele só sabe gastar. Agora, para gastar, precisa ter. E o dinheiro dele acabou. E agora ele quer cobrar impostos. Cada vez mais. Nessa semana, a Câmara bloqueou um aumento maior de impostos. Mais de 40 bilhões seriam arrecadados. Os militantes de esquerda vieram dizendo que a Câmara protegeu os ricos, que os impostos eram só sobre ricos. Será que eles têm noção? Eu quero que a esquerda me explique o que eles chamam de ricos, de milionários. Meu Deus. Seria a JBS pobre? Seria o Magazine Luiza pobre? Eu posso citar milhares de exemplos. Seria Chico Buarque de Holanda pobre? Caetano Veloso pobre? E são todos que eu estou citando de esquerda ligados ao governo. E tem muito mais. Seria a Rede Globo de televisão pobre? Então, quem são os ricos? E no que esses impostos beneficiariam os pobres? Porque com esse dinheiro, o governo PT poderia investir na melhoria do social, mas e o restante dos trilhões já arrecadados? Ele bateu todos os recordes de cobrança de impostos. Aonde está esse dinheiro? Será que alguém consegue explicar, alguém da esquerda, onde o PT enfiou tanto dinheiro? Porque no social não foi. Não foi. E outra. Quem são os ricos? São os empresários. Tá bom? O empresário tem dinheiro. Mas ele tem dinheiro. Mas ele comanda grandes conglomerados. Ou seja, ele dá milhares de empregos. Mas ele tem um produto que ele tem que fabricar, vender com lucro. Ele já está saturado de tantos impostos. Então, na hora de surgir outro imposto, outra taxa, e diminuir cada vez mais o seu lucro, de onde ele vai tirar dinheiro para manter os empregos? Porque emprego é salário. Já pensaram o valor da folha de pagamento de uma grande empresa? E não é só o salário, é ajuda disso, auxílio daquilo, é 13º, é férias. Quem banca é o empresário. O empresário banca com o produto que ele fabrica e vende. Se diminuir o seu lucro, diz aí, esquerda, o que vai acontecer? Bom, tem a hipótese do empresário dizer, não, eu não vou ficar aqui trabalhando que nem um louco, trocando 6 por meia dúzia. Fecha as portas, olha o desemprego aí. Ou então, ele pode fazer o óbvio. Aumentar o preço final. E quando eu falo empresa, a esquerda tem a mania de pensar que são artigos de luxo. Não. Eu estou pensando no pão. Eu estou pensando no leite. Eu estou pensando nos produtos que vão à mesa do pobre. Ou seja, se o empresário repassar, esses produtos vão aumentar. Só que o salário dos funcionários não vai aumentar. Então quem perde com esses impostos? É o rico? Claro que não. Aí eu peço, esquerda, chega dessas bravatas, chega dessas narrativas, chega desses discursos que o Brasil está mudando, que o Brasil está melhorando, que a gente sabe que não está. O que estamos vendo hoje é um bombardeio de propaganda e marketing absurdamente caro. Pago com o quê? Com o dinheiro que o governo devia usar para outros fins, para o bem da sociedade. Então, é por isso que eu estou pedindo, não estou brigando,
Estou apenas dizendo, esquerda, vem aqui e diga no que eu faltei com a verdade até aqui. Tem muito mais, mas esse vídeo ia ficar quilométricos. Mas até aqui, me desminta com fatos, não me agredindo, não tentando me diminuir. Não é com kkkk depois de uma piadinha, porque para mim kkkk é cocoricó abreviado. Então o que está acontecendo é que a esquerda está multiplicando suas bravatas, está acusando o oponente de fazer ser o que ela é e faz, e não consegue mais convencer ninguém. E o eleitor, ele quer resposta às suas perguntas, mas respostas convincentes. A esquerda pensa assim por causa disso. Ponto. Chega dessa enrolação, do repetir mentiras até que ganhe contornos de verdade. E nós vivemos num país polarizado. Fato. Temos hoje esquerda e direita. Para com essa palhaçada de extrema direita. É esquerda e direita. Ou se preferir, é extrema esquerda e extrema direita. Sabe? É outra picuinha que não cola mais. Então, de um lado, nós temos o lulismo. Do outro, o bolsonarismo. Agora, já repararam? Bolsonaro está sendo perseguido, foi preso em casa, isolado, ele foi esfaqueado, ele está com problema de saúde, não consegue se comunicar com ninguém. E o nome dele, o que ele prega, chega mais longe e é ouvido por mais pessoas do que Lula, que gasta milhões em marketing e só consegue ser ouvido por seus seguidores dentro de ambientes fechados, porque ele não consegue sair à rua, ele não tem como ir de peito aberto até a população, não tem como, porque ele é um presidente sem povo. Por que eu digo isso? Por causa dos eventos que ele organiza. Eu lembro o 1º de maio, eu lembro o 7 de setembro, não tem ninguém. Eu estou errado? Então, por favor, militante, venha e mostre que eu estou errado com fatos. Então, estamos chegando num divisor de águas. E o que o povo quer? Ele quer liberdade, qualidade de vida e a verdade. Então eu estou dizendo que a direita, que Bolsonaro só falam a verdade? Não. Que Bolsonaro é um santo, é perfeito? Claro que não. Bolsonaro tem seus defeitos. Se nós quiséssemos eleger um presidente perfeito, o candidato não poderia ser escolhido na espécie humana. Bolsonaro errou muito no seu governo. Falou demais, falou algumas bobagens, ofendeu pessoas, não soube negociar, tudo certo. Mas mostrem onde ele roubou, mas com fatos. Mostrem os crimes, mas por favor não me venham com aquela coisa de 700 mil mortos no período da pandemia. Isso não cola mais. Esquerda, vou pedir que vocês contestem apenas um número, acrescido de fatos. Lembram que quando surgiu a ideia da possibilidade de uma pandemia, que mal tinha chegado na América, lá no norte do país, já abriram valas coletivas e mandaram as imagens para o mundo todo, dando a impressão que aqui estava caindo gente morta nas ruas. Então digam para mim, esquerda, quantos mortos realmente, quantas vítimas foram enterradas nessas valas? Como estão essas valas hoje? Propaganda. Propaganda para destruir a imagem de um governo. Porque existia um sistema jogando contra o governo Bolsonaro. Não mentindo? Então mostrem fatos que provem que é mentira. Aquela campanha de fique em casa, não produz economia, a gente vê depois. E agora dizem que naquela época o Brasil não produziu quase porque era culpa de Bolsonaro. Como explicam essa contradição? E o pior, gente, o pior de tudo é esse número 700 mil. Então, eu quero conversar sobre matemática, exatidão. Esquerda, diga que eu estou errado. A média de óbitos no Brasil
comparando com anos passados, naquele período, era equivalente a 700 mil pessoas. Então eu pergunto, seguindo a matemática, se morreram 700 mil só de Covid e a média não aumentou, então nesse período ninguém mais morreu de câncer, infarto, derrame, ninguém mais se autodeletou, ninguém mais foi vítima de latrocínio, de acidente rodoviário, só a Covid levava a óbito. Por favor, esquerda, chega de contradição. Parem de se acharem os inventores da malandragem e considerarem os opositores como idiotas. Porque hoje o cidadão, repetindo, ele recebe informações de todos os lados. Ele aprendeu a questionar. Por isso eu afirmo, o capitão do Sul, Bolsonaro, será o presidente eleito em 2026. Porque esse homem tem o que pouquíssimas pessoas conseguem ter e que Lula gostaria de ter, mas não tem. Ele é líder natural porque ele fala a verdade. Ele é grosso, ele é isso, ele é aquilo. É o jeitão dele. Mas o que você prefere? Uma pessoa grosseira que diz na lata, não fala por trás, e o que ela fala é com sentimento, que ela acredita. Aquele vaselina mentiroso que te elogia pela frente, te usa de todas as formas, fala mal de ti pelas costas e depois que você não for mais útil, ele te descarta. E é assim que o Lula age. E por favor, esquerda, se alguém quiser entrar e me desmentir nesse quesito, lembrem, eu passei boa parte da minha vida no ABC. Eu vi Lula, PT e toda essa engrenagem nascer e crescer. Eu sei o que são, por que são, quem são, o que querem e a quem servem. Então, se quiserem contestar, venham, mas venham com argumentos. Porque daí eu não vou falar aquilo que eu vi no Google, não. Eu vou falar aquilo que eu vivi. Eu estava lá. Então fica o recado ao capitão do Sul, o grande líder, que quanto mais batem, mais forte fica. Porque quanto mais tentam mostrar que ele errou, que ele roubou, que ele matou, mais claro aparece que ele não fez nada disso. Enquanto berram tentando desmoralizá-lo, o seu silêncio é ouvido. Hoje, pasmem, em pesquisas de rua realizadas por brasileiros fora do país, eu tive notícia: Inglaterra, na Alemanha e nos Estados Unidos. Se você mora fora, faça essa pesquisa nas ruas. A pergunta é: qual o nome do presidente da República do Brasil? Pasmem, de 10 a cada 10 consultados, 3 afirmaram que não sabiam, ou afirmam que não sabem. 3 falam Luiz Inácio Lula da Silva. E 4 falam Jair Bolsonaro. Bolsonaro, cada dia que passa, é mais conhecido no mundo. E por quê? Porque está vencendo uma engrenagem, um sistema que o capitão do Sul é o iluminado que veio para unir o país. E a sua força vem do seu sofrimento do nunca desistir. Porque a cada dia que passa, maior ele fica. Compensação, o seu oponente se enrola, fala bobagem, mente, depois tenta desmentir, aí pior fica. Gasta demais, está afundando o país, não tem mais dinheiro, não tem mais discurso. Tanto que, nessa tentativa de mais um aumento de impostos, como perderam,
Aí vem o tal do Lindenberg Faria, líder do PT na Câmara, dizendo que essa desonestidade com o pobre vai obrigar o governo a buscar recursos. E esses recursos viriam no quê? Deixando de investir na saúde, deixando de investir na educação, deixando de investir na segurança. Agora, por que não buscam esse dinheiro? Diminuindo ministérios, diminuindo a engrenagem pública, diminuindo gastos excessivos com viagens, diminuindo mordomias de políticos do governo, diminuindo o dinheirinho que dão a aliados para conseguir manter o aluguel do apoio. Por que não? Porque para cobrir os seus custos, esse governo primeiro pensa em aumentar impostos para tirar mais dinheiro do povo. E se esses impostos não vêm, para tirar melhorias do povo. E a tábua redonda, a elite, aquela elite socialista que se diz ao lado do pobre, viajando nos seus carros de luxo, nos seus voos, nas suas grandes turnês, com grife dos pés à cabeça. Aquela elite socialista que odeia o capitalismo, mas adora o que o capital abençoado pode dar para ela. Até quando? Então é por isso. Até previsões. Procure estudar. Até Nostradamus já foi citado. Ele também falou do Capitão do Sul, que ia surgir para enfrentar forças poderosas, iria resistir a todos os ataques e voltaria com força. E Bolsonaro está se tornando tão grande que hoje a gente percebe Argentina, Equador, Paraguai, a própria Bolívia, Uruguai, aqui na América do Sul, seguindo o que ele ensinou. Bolsonaro não é apenas a principal liderança da direita brasileira que tentam calar, não. Bolsonaro é a liderança que o Lula sempre pensou que tinha nas Américas. E para tentar conseguir, dava o nosso dinheiro, tirava da nossa população para investir em países de aliados. E mesmo assim, a imagem de Bolsonaro é muito maior que a dele. E não para de crescer. Então, capitão, nosso capitão, nós estamos aqui, estamos lutando. Sabemos que a sua luta é bem maior, que o seu sacrifício é infinitamente superior. Nós sabemos da sua força, porque ela reflete em nós. Tenha certeza que a vitória está chegando, porque o senhor está crescendo e a esquerda está cada vez mais desgastada, desunida, sem força, desmascarada. Até os seus grandes protetores, a gente percebe que estão ruindo. A tal da caneta já não está, tão senhora de si, agindo sem pensar. Não, a reação chegou neles. Até nas Forças Armadas a gente percebe que a caserna está se movendo contra esses comandantes, melancias, funcionários do governo que estão ganhando fortunas para destruir o efetivo militar do país. A caserna não aceita mais. Então toda aquela estrutura de um sistema que fazia com que eles se considerassem imbatíveis e já eternizados no poder, cada vez mais ricos, jogando migalhas para o povo lá embaixo, está ruindo. Está ruindo porque nós temos o nosso líder, Jair Messias Bolsonaro, o capitão do Sul. E é ele que vai tirar esse sistema do poder, que vai assumir Brasília e colocar nosso país nos trilhos. Simplesmente porque ele representa a verdade. Porque qualquer militante de direita, se perguntado sobre algo que defende, se cobrado para argumentar, terá os argumentos. E eu me dou por exemplo. Se você, esquerdista, achar que eu estou errado, entre e me desminta, mas mostrando fatos. Chega dessa narrativa. Chega dessa malandragem porca de políticos corrompidos, parasitas e oportunistas. O tempo está passando. E a cada dia de sofrimento, de dor e de luta,
a gente percebe estar mais próximo o fim desse período crítico que, graças ao capitão Bolsonaro, a sua força, a sua liderança, que é maior que qualquer instituição, que é maior que qualquer conglomerado, ela está chegando e chegando para ficar. Por quê? O que estamos vivendo hoje foi um mal necessário que serviu para aprendizado, para que nunca mais deixemos acontecer. Mas que a partir de 2026, graças a Deus, graças ao poder do povo brasileiro, graças à união e graças ao fato de estarmos com a verdade, sendo guiados pelo nosso capitão do Sul, Jair Bolsonaro, irá se transformar em página virada.